Projeto Cicloarte 3, Ciclo Virtual de Formação de Artes Cênicas. Material planejado, elaborado e produzido pelo professor Tinoco Luna, junto ao 15º edital Mecenas do Ceará. Este projeto é aprovado pela Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, Lei número 18.012, de 1º de abril de 2022. Apoio Cultural, Enel. Síntese das oficinas do projeto Cicloarte. Primeira parte. Objetivos. Revisar, anotar, fixar e aperfeiçoar noções conceituais e práticas que foram apresentadas nas oficinas de iniciação teatro, contação de piadas e teatro de rua. Finalidade: preparação dos alunos para a avaliação final. Requisitos necessários para a obtenção dos certificados de participação. Vamos agora começar a síntese da oficina de iniciação ao teatro. Olá pessoal, eu sou Chico Isidoro, ator, diretor, produtor teatral, e hoje estou aqui no Circo Teatro Escola Canoa Criança para realizar mais uma oficina do projeto Cicloarte 3, Ciclo Virtual de Oficinas de Artes Cênicas, realizado graças à parceria com Mecenas do Ceará, da Secretaria de Cultura do Estado, e conta com o patrocínio da Enel. Hoje estamos aqui no Circo Escola Canoa Criança. Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Sim! Vocês nos dão licença para a gente iniciar aqui a nossa brincadeira, a nossa oficina de iniciação para o teatro? Sim! Muito obrigado! Quem de vocês já fez teatro? Levanta a mãozinha. Todo mundo? Oh, coisa boa! Isso é muito bom. Qual foi o papel assim que vocês fizeram mais emblemático, mais emocionante, mais marcante na vida de vocês? Vamos começar por essa jovem aqui. Palhaço. Palhaço. Quem mais? Você fez já o personagem? Palhaço. Então estamos aqui muitos palhaços e palhaças, né? Dançarinos, bufões, enfim. Temos aqui um gênero bem típico, né? Voltado para a questão circense, digamos assim. Então, vou dar licença, vou começar aqui a nossa oficina. Vamos falar um pouco sobre o teatro, tá bom? O que é essa loucura, né? Que a gente faz, vive e tanto gosta quando a gente está em cena ou quando a gente está ensaiando os espetáculos. O teatro, ele nasceu... Vou ficar aqui um pouco mais para trás, né, Márcio? Fica nessa formação mesmo? O teatro, ele nasceu na Grécia Antiga, certo? Bem antes de Cristo. E a Grécia era uma nação politeísta, né? O que é politeísta? É aquela que adora vários deuses. No Ocidente, geralmente, a maioria, pelo menos, dos povos são monoteístas, ou seja, adora apenas um deus. Vocês entenderam? Tipo, aqui no Brasil, por exemplo, a maioria de nós somos católicos ou evangélicos, né? Então a gente adora só a um Deus, né? Que é o Pai de Jesus, né? Não é verdade? E na Grécia, naquela época, eles adoravam muitos deuses. E cada deus era responsável por uma coisa, certo? Por exemplo, existia Apolo, Atena, Afrodite. E dentre esses deuses da Grécia, existia também o deus Dionísios. Dionísios, ele era responsável pela fartura, pelo vinho, pela colheita, né? E pelas festas que aconteciam na época. Dentre essa situação, se você comparar esses deuses, eles faziam festa para esses deuses, faziam cortejos, dias e dias de festas. Assim como aqui no Brasil, por exemplo, existem a festa para os santos, Santo Antônio, São Francisco, né? Padre Cícero. Quem já foi aí para alguma dessas festas em alguma dessas cidades? Alguém já foi em Canidé? Ou Juazeiro do Norte? Já foi em Canidé? Gostou? Sim. Legal, né? Muita gente, né? Você? Canidé. Muito bom. Pois sim. Você também? Para onde? Canidé. Muito bem. Então, assim como nós, que somos devotos de São Francisco,
Né? Acho que é das Chagas, né, Consultinha? São Francisco de Canidé das Chagas? De Assis, né? Enfim, assim como nós, que somos também devotos dos nossos santos aqui, no Aracati, Ceará, Brasil, lá na Grécia, também eles faziam festejos, cultos para os santos de lá. E dentre esses santos, esses deuses, melhor dizendo, existiu o Dionísios. Então eles faziam cortejos, como a gente faz aqui as procissões, e nesse cortejo o povo ficava entoando cantos, músicas que exaltavam Dionísios. Tipo, Dionísios era maravilhoso, Dionísios é formidável, né? E além dessas procissões que eles faziam, culminavam sempre com um concurso de dramaturgia, certo? E o que é dramaturgia? Dramaturgia é o texto em si, né? Assim como o filme, assim como a novela precisa de um roteiro, né? O teatro também precisa, na verdade. Então, existiam concursos de dramaturgia, onde as pessoas apresentavam seus textos e eram, né, apreciadas e julgadas pelo povo. Certa festa, né, na época, um dramaturgo muito jovem chamado Terpes, ele estava na procissão, que entoava cantos a Dionísios, e ao invés dele dizer Dionísios é formidável, grande Dionísios, ele fez, na verdade, uso de uma máscara, que as máscaras também são muito comuns na época, de muito tempo, né? E botou também uma roupa diferente das roupas que eles estavam acostumados a cultuar o Dionísios. Ele chegou lá todo diferentão, e ao invés de elogiar, de cantar lousa ao Dionísio, ele disse, eu, Dionísio, sou formidável. Eu, Dionísio, sou maravilhoso. E o que foi que aconteceu com isso? O Terpes se tornou o primeiro ator oficial, né, do teatro. Porque ele personificou um personagem, né? Ele deu vida a um personagem. Ao invés dele contar a história, ele viveu o próprio personagem. Com isso, o Terpes, lá na Grécia Antiga, se tornou o primeiro ator da história. Não é legal essa história, né? Enfim, e assim, de lá para cá, a gente costuma dizer que as grandes populações, que as grandes civilizações sempre fizeram um pouco de teatro. Desde o tempo que não tinha iluminação, por exemplo, e os povos se reuniam em volta de uma fogueira, onde os mais velhos contavam a sua história, né? Contavam a história do seu povo, ali, de certa forma, já era teatro. E aconteceu muitas mudanças, naturalmente, mas o teatro sempre esteve presente. O teatro acompanhou a evolução da sociedade, desde o Renascimento, participou das revoluções, sempre questionando, opinando, porque o fazer teatral, gente, não é só o divertimento, não é só, né, essa coisa linda, bonita que se vê em cena. O papel teatral também é questionar sobre um pouco de cada coisa do nosso cotidiano. Será que a sociedade impõe regras? Beleza. Será que essas regras estão realmente atendendo a nossa necessidade? Será que essas regras de fato nos representam, né? Então o teatro ele é questionador também. Ele tem esse papel de conduzir a nossa vida. Tem que ser um mecanismo de transformação social também. Não é só pelo divertimento, não é só para estar bonito em cena, para tirar uma foto para a rede social, mas sim também para a gente exercer o nosso dever e o nosso papel social, né? Esse é o teatro. Falar aqui um pouco mais sobre teatro, antes da gente passar para a prática. Um espetáculo, para começar, o teatro existe de várias maneiras. Existe o teatro de palco, existe o teatro de rua, e não é porque o teatro de rua que ele só pode ser na rua, não. O teatro de rua ele pode acontecer em arenas, como aqui esse circo. O teatro de rua pode acontecer nas praças, desde que o público tenha acesso livre àquele espetáculo, né? E um espetáculo em si não é feito apenas pelo ator, né? Por trás da cena existem outros artistas, outros profissionais que contribuem para que o espetáculo aconteça, né? Quando a gente vai assistir um espetáculo de teatro, a gente vê aquilo muito bonitinho, né? Todo mundo bonito em cena, cantando, dançando, interpretando, o visual lindo, mas aquele espetáculo para acontecer precisa de um iluminador, né? Que dá alma ao espetáculo, precisa de um figurinista que vai
caracterizar cada personagem de acordo com a sua história na peça. Precisa de um roteirista, que é o texto, a pessoa que faz o texto, para a gente poder ensaiar, decorar as falas e daí nascer o espetáculo. Precisa de um produtor, que é uma espécie de faz-tudo. O produtor, ele trabalha antes de começar, inclusive, os trabalhos de ensaio, antes da peça sair do papel, o produtor já está em cena. E ele também está em cena quando a peça já está acontecendo. Desde conseguir a pauta para o teatro, conseguir patrocínios, né? Ver toda a logística, quem cuida disso é o produtor, eu chamo muito de faz-tudo. E a gente tem o diretor, que é aquele que bota todas aquelas ideias, que junta todos aqueles profissionais que eu falei anteriormente, né? E organiza toda essa turma para poder o espetáculo acontecer. Esse é o papel do diretor. E, naturalmente, tem o ator, né? Sem contar que, eu acho que eu esqueci, mas talvez o sonoplasta, eu não falei, né? O sonoplasta é aquele também que acompanha as cenas e faz os efeitos sonoros do espetáculo. Então você vai ter maquiador, vai ter muitos profissionais que vão estar envolvidos nesse processo de um espetáculo teatral, tá bom? Sem mais delongas, acho que a gente pode passar aqui um pouco agora, já está quantos minutos aí, Márcia? 10. A gente pode passar aqui um pouco aqui para a parte prática da coisa, né? É muito bom a gente falar sobre teatro, é muito bom a gente ver teatro, mas é bom mesmo fazer teatro, não é verdade? Eu peço a vocês que, por favor, fiquem de pé. Obrigado. Vocês têm alguma dúvida, alguma curiosidade sobre isso que eu falei aqui? Tranquilo. Dê as mãos, só para a gente organizar aqui uma roda, um círculo. Fica por fora do mastro, por favor. Obrigado. Que a gente fica mais à vontade, né? Perfeito. Eu fecho aqui, eu vou pro centro da roda, certo? Eu vou ficar aqui, pra gente ficar igual, né? Soltem as mãos, por favor. Vamos começar a trabalhar com o corpo, tá bom? Porque melhor do que falar é fazer. Naturalmente, como a gente vai usar o nosso corpo, vamos iniciar com o alongamento. Alguém aqui quer fazer o alongamento? Quer puxar o alongamento? Então puxa aí pra gente, por favor. Vamos lá? Respira, né? Não esqueçam de respirar. Tá muito bem, pode continuar. Dá só mais umas pausas pra gente poder, né, aproveitar mais o movimento desse. Demora mais um pouco para passar pro próximo, tá? Mas tá muito bem. Coisa boa. Pra trás, né? Tô gostando de ver. Quem tiver com dificuldade de fazer esse movimento, tenta centralizar algum ponto aqui do espaço. Ó, respira. Ou então, ó, eleva a mão aqui para o lado.
Se não conseguir, pode segurar aqui no colega do lado que dá certo também, tá? Não tem problema. Fazer o outro. Ó, se você concentrar em um ponto da sala e fazer isso aqui, ó, você consegue ficar de pé. Joelho agora. Isso aqui eu tenho mais dificuldade. Esse aqui eu vou tentar. Bora, Márcio, vai esse? Afastar aqui um pouco mais. Ai. Não dá não. Fui botar uma ginasta para fazer alongamento, deu nisso. Só faz até onde der, viu, pessoal? Vai brincando com o corpo, ó. Faz onde der. Isso. Terminou aí? Quebrou não, tá aceso ainda. Beleza. Depois da... A ponte. Esse é alongamento de contorcionista. Alongamento simples. Vai, vamos. Todo mundo fazendo a ponte, vai. Todo mundo fazendo a ponte. Isso. Viva as Olimpíadas! Olha aí, ó. Tome ponte. Parece que eu tô no mangue, cheio de caranguejinho. Oh! Tá bom, pessoal, vamos lá. Retomando aqui. Vocês já deram o show de vocês. Vamos lá, vamos voltar aqui, ó. Voltando. Voltando, voltando. Dê as mãos. Vamos compor novamente aqui o grupo. Dê as mãos, por favor. Vou botar uma ginasta no sutiã para fazer alongamento. Pronto. Beleza. Gente, depois do nosso alongamento, já deu para suar, já deu, né? A adrenalina já subiu, já estamos prontos para o jogo. Pode soltar as mãos. Soltem as mãos. Concentra. Seguinte. Agora vamos trabalhar um pouco a consciência corporal. Porque o ator, a atriz, ele tem que ter consciência de que o instrumento de trabalho dele é o corpo, né? O corpo, a voz, não é verdade? Então vamos trabalhar um pouco aqui a consciência corporal. Fiquem aqui, né? Deixa eu ficar aqui novamente, fica melhor para vocês verem, né? Ó, imagina que eu estou esmagando aqui uma tangerina aqui com o meu pé. Vai, todos vocês, né? Tenta esmagar. Não, não é para pisar não, só para esmagar. Espremer ela. Espremeu? Ó, aí apareceu aqui uma do outro lado. Eu vou espremer também. Ó, espremer de um lado, espremer de um outro. Espremer de um lado, ó. Abre aqui um pouco as pernas. Abre um pouco as pernas. Ó, espremeu. Espremeu. Ó, o meu peso veio para cá. Deste lado aqui, a minha perna está fazendo contrapeso. Então, eu vou fazer do outro lado. Aconteceu mesmo. Ó. Esmaguei de um lado, esmaguei de um outro. Esmaguei de um lado. Fica nesse movimento aqui, ó. Peso contra peso. Quando eu estiver fazendo uma cena, eu não vou cair. Porque eu sei do peso e contrapeso. Outra coisa importante é a gente estar na base.
Ó, vamos tentar fazer o peso contra peso, ó, só para poder ficar aqui mais exemplificado. Eu tô aqui, né? Eu vou fazer esse movimento. Agora eu vou incluir o braço, ó. Peso contra peso. Peso. Se você observar, esse aqui é um movimento muito comum do nosso dia a dia. Quando a gente está andando, ó, sem que a gente perceba, nosso corpo precisa deste mecanismo para a gente não cair. Peso contra peso. O braço vai para um lado, o braço vai para o outro. É uma questão natural. Mas você precisa conhecer que isso é um mecanismo de funcionamento do seu corpo. Ó, outro movimento importante, no teatro existe a base. A base para o teatro, além da concentração, é você ter consciência. O que é essa base? Eu vou explicar. Junta a perna, todo mundo, assim, ó. Juntou a perninha. Também sair de cima, por favor, do sapo também aí. Não vai te atrapalhar. Faz assim como o Charlie Chaplin. Abriu. Fica nessa distância e dá uma leve flexionada no joelho. Aqui, ó. Isso aqui é a base. Isso quer dizer que eu estou pronto para o jogo. Eu estou andando e continuando na base, ó. O ator ou atriz em cena precisa estar na base. Ó, eu na base, eu estou pronto para o jogo. Se eu ficar duro, eu não vou conseguir me equilibrar. Se eu ficar flácido, eu não vou conseguir, né, executar o que eu tenho que fazer em cena. Então eu tenho que estar como? Na base. Comédia dell'arte. O que é comédia dell'arte? É o jogo das mãos, o encontro com os pés. Quando essa mão estiver em cima, você pode jogar embaixo. É o encontro do dedinho, ó, com todos os dedos aqui, ó. Quando eu estiver fazendo em cena, vocês não vão perceber, mas eu estou executando esses movimentos. Porque no teatro, vocês estão aqui para aprender um pouco de teatro. Estamos falando de base para o teatro. Estou na base. Estou mostrando que preciso usar a comédia dell'arte. O encontro do dedinho com todos os dedos. Quando uma mão está em cima, a outra está embaixo. Porque no teatro existem falhas chamadas de erros de principiantes. E tem nome essas falhas. Por exemplo, o ator que só fica em cena assim, ó. Faz isso, mais aquilo, mais isso, mais aquilo. Isso aqui é chamado ator balança. Ele não é limitado, ele não tem outro movimento a não ser esse. Porque ele não conhece a base, porque ele não conhece a comédia dell'arte, porque ele não está tendo consciência do seu corpo. Consciência corporal. Outra coisa que devemos evitar em cena, quando vocês estiverem fazendo um espetáculo aqui no circo, é isso aqui, ó. Ficar apontando. Ele disse, é comédia dell'arte, é isso aqui, ó. É o encontro dos dedos, né? Tá ficando claro para vocês? Composição, performance, base, peso contra peso, consciência corporal. Isso é importante. Eu estou fazendo esse exercício, mas já todo mundo vai fazer alguma coisa, alguma cena, para mostrar um pouco o potencial, né, de cada um de vocês, tá bom? Saindo daqui do meu alongamento, vamos passar agora para a voz, certo? Eu vou pedir, aqui tem quantos somos? Somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, pode incluir, né? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, né? Então, por favor, fica aqui, de forma frontal, para a biblioteca. 11 jovens e jovens, 11 jovens, mais 11 deste lado. Um de frente para o outro. Um de frente para o outro. Junta mais, junta mais. Concentra. Ó, nessa linha aqui, ó. Nessa linha, por favor. Nessa linha. Nessa linha aqui, ó. Isso. Muito bom. Separa um pouco mais aqui. Aqui. Você. Aqui. Tentem alinhar assim, ó. Um de frente para o outro. Vem para cá. Você tá de frente com ele aqui, ó. Eu acho que tá faltando aqui, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá faltando 3 aqui, gente. Porque é 12, né? Foi 12 que eu falei? Então tá faltando 2.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Se tem 11 aqui, é para ter 11 aqui também, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na verdade, tem 20. Eu contei comigo, foi, desculpa, você tá certa. Então vai, fica aqui, né? Você fica aí, certo? Você fica de frente para ela. Você fica de frente para ela. Você de frente para ela. E assim sucessivamente, ó. Tentem se alinhar. Isso. Mais para cá, para ficar de frente para ela, ó. Continua faltando, né? Tentem ficar de frente. Dê as mãos aí, por favor. Dê as mãos. Dê as mãos. Na frente, para quem tá na frente. Dá a mão para quem tá na sua frente. Dá a mão. Dá a mão para quem tá na sua frente. Aqui eu resolvo assim, ó. Vem pra cá, você fica aqui, de frente pra ele aqui, ó. Pronto. Fica aqui, vem pra cá. Vamos organizar isso. Há um mistério aqui que eu não tô entendendo. Pronto, agora deu certo. Beleza. Agora, faça um túnel aqui, por favor, um túnel. Abra um túnel. Abra um túnel. Ao túnel, o túnel. Tô passando, ao túnel, tô passando. Mais pra cá. Pronto. Soltem as mãos. Por favor, cada um de vocês vão dar um passo para trás, assim, ó. Um passo para trás, só um passo, pequeno. Não precisa ser muito longo, um passo pequeno, isso. Vou ficar alinhado aqui, gente, ó. Vamos, raciocinem comigo, por favor. Tentem ficar alinhados, organizados, ok? Perfeito. Muito bom, agora eu gostei, ficou lindo. Então, depois dessa celeuma, depois desse mistério que a gente conseguiu decifrar, atenção aqui, por favor. Vamos iniciar alguns exercícios de voz para o teatro. Porque, como eu falei, é uma oficina curta, né, de 1h30, mas a gente vai tentar mostrar um pouquinho de cada exercício para poder a gente poder sintetizar aqui a nossa proposta. A voz, que também é um instrumento utilizado na cena, é importante estar afinada, é importante estar como é que eu posso dizer? Em sintonia com o espetáculo. E para estar em sintonia, é preciso vocês praticarem também um exercício muito importante para o teatro, para o circo, para a dança, para o artista, que é o exercício da disciplina. Disciplina. A disciplina está ligada diretamente ao saber ouvir. Todos aqui sabem ouvir? Sim. Todos aqui sabem ouvir? Sim. Se tiver alguém com algum problema de audição, não tem problema. Eu estou perguntando só para poder a gente se situar, né? Conhecendo cada um de vocês, para poder a gente ter uma maneira sensível, né? Para poder atender à demanda de cada um, para poder fazer com que a mensagem chegue a cada um dos senhores. Se todo mundo está aqui me ouvindo, graças a Deus, todo mundo está saudável, a gente pode continuar, né, com o nosso exercício. Então é o seguinte, ó, você vai encher, todo mundo junto, vamos treinar logo aqui a sincronia aqui do grupo, tá bom? Vamos dar uma respirada juntos, respira. Soltou. Mais uma vez, respira fundo. Soltou. Eu vou fazer aqui um exercício, e em alguns momentos vai ser uma espécie de concurso. Vamos ver quem tem mais resistência na voz, tá bom? Ok. A gente vai respirar fundo agora mais uma vez, só um instante, vou explicar. Você vai respirar fundo mais uma vez agora e vai pronunciar a letra Z nessa forma. Z, 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 Z. Ok? Vocês entenderam já, né? Ó. Z, 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 Z. Beleza? Antes, ó, não esqueçam. Respira fundo e vai pronunciar o Z. Vai no Z até o fôlego acabar. Quando o fôlego acabar, pelo amor de Deus, para. Senão fica sem ar. Ó, calma. Estou explicando. Quando o fôlego acabar, você para. Vamos ver quem tem maior resistência, tá bom? Não pode respirar, depois que para, respirar de novo e continuar não. Parou, não tem problema, certo? Só pra gente fazer um exercício. Atenção, respira fundo, soltou.
Z, 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 Z. Parou? Tá estranho. Parou? Parou. Vou explicar mais uma vez, ó. Não é para ficar respirando e pronunciando o Z eternamente, até ficar de noite, não. É um fôlego só. Eu vou fazer, só eu. Escutem e observem. Só eu vou fazer. Vou respirar, ó. Z, 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 Z. Beleza? Isso. Acabou o fôlego, para. Vamos lá? Foi. Ok? Vamos incluir agora. Eita, muito bem. Muito bem. Que bom que tem gente aqui com muito fôlego. Vamos respirar mais uma vez. Agora vamos fazer uma mudança. Ao invés de se usar a letra C, vamos utilizar duas. CH, 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 CH. Calma. Organiza aqui, organiza. E outra coisa. Tem que pronunciar um olhando pro outro. Ó. Um olhando pro outro, viu? É um olhando pro outro. Olhando pro outro. Não olha pra mim. Atenção. Ó. Respirou. Soltou. Muito bem. Vou dificultar um pouco, ó. Atenção. Muito bem, estou gostando. Vocês estão de parabéns. Vou mudar, vou dificultar um pouco. Agora, vamos pronunciar as vogais. Ó. Calma. Olha o que eu falei inicialmente. É preciso termos disciplina. Disciplina está ligada diretamente ao saber ouvir. Ó, qual é a pronúncia que eu quero? Atenção, moçada, aqui, ó. A pronúncia é essa. A, E, I, O, U, O, I, E, A, E, I, O, U, O, I, E, A. Ó. A, E, I, O, U, O, I, E, A. A, E, I, O, U, O, I, E, A. Vai normal, depois volta. De trás para frente. Mas não tem U. Não tem o U, porque você já deu, olha, fez uma observação interessante, ó. Não repete o U. Depois que terminar A, E, I, O, U, O, E, I, O, entendeu? A, E, I, O, U, O, I, E, A. Não repete o U novamente. A, E, I, O, U, O, I, E, A. Repete de trás para frente. Depois de trás, depois da frente. Primeiro faz A, E, I, O, U, O, I, E, A. O, I, E, A. O, I, E, A. Ok? A, E, I, O, U, O, I, E, A. O, I, E, A. De trás para frente. Vamos tentar. Organiza. Respirou. Soltou! A, E, I, O, U, O, I, E, A, E, I, O, U, O, I, E, A, E, I, O, U, O, I, E. Agora, vamos à síntese da oficina de contação de piadas. Fala pessoal, eu sou Chico Isidoro, ator, produtor cultural. E hoje estou aqui no Circo Teatro Escola Canoa Criança, em Canoa Quebrada, para iniciarmos as oficinas do projeto Cicloarte 3, ciclo virtual de oficinas de artes cênicas. E hoje daremos início às nossas oficinas, aqui pela manhã,
Com esse nosso público lindo aqui. Iniciando com a oficina virtual de contação de piadas. Teremos aqui muita alegria, muita informação e teremos um mestre fazendo a apresentação desta oficina hoje, que é o palhaço Consultinha, o Edson Brandão, que vem aí da escola tradicional de circo cearense, e para nós é um orgulho imenso contar com este grande mestre da cultura circense. Então vamos receber com muitos aplausos, criançada, o palhaço Consultinha, Ciclo Arte 3. Bom, gente, bom dia. Bom, me chamo Francisco Edson Alves Brandão, né, mais conhecido popularmente como Palhaço Consultinha, né. Venho de uma família tradicional circense e hoje nós estamos aqui para realizar uma oficina de contação de piada, oficina virtual, né. Então hoje nós estamos aqui para passar um pouquinho do conhecimento que nós temos, porque durante o dia a dia estamos aqui também para tirar dúvidas, se alguém tiver alguma dúvida, tá certo? Uma curiosidade, alguma coisa, então nós estamos aqui à disposição, tá bom? A gente vai contar um pouco como é que surge uma piada, tanto para o circo ou então para um teatro. É isso aí que nós vamos fazer hoje aqui, tá certo? Alguém tem alguma pergunta, quer fazer alguma pergunta? Primeiramente nós vamos logo se conhecer, né? Vamos saber o nome. Fale seu nome, vamos começar daqui para Rafael. Já está quanto tempo aqui, Rafael, na escola de circo? Hã? 4 anos, ah, bacana, legal, viu? Rosângela está de parabéns. O seu? Davi. E o seu? João Lucas. Você? Maria Luísa. Bia? Bia. Gil. E a princesa, como é? Sonho. Muito bem. E o seu? Teu Rosângela, como é teu nome? Ah, tá certo. Quase eu não conhecia. E o seu? Juan? Luan, né? E o seu? Carla? Ágata. Gente, vocês já perceberam que o negócio de audição eu sou um pouco ruim, hein? E o seu? O seu? Como? Difícil o nome dele, hein? É Rui? Sim, Rui. Eu pensei que era outro. E o seu? Kiara. O seu? Como? Valentina. Muito bem. E o seu? Lara. Malu. Fernanda. Vitória. E o Levi. Pronto. Já estamos aqui, já devido apresentado. Alguém quer saber alguma curiosidade, alguma dúvida? Se quiser fazer uma pergunta, não fique encabulado. Nós estamos aqui hoje já justamente para a gente esclarecer um pouco, tá certo? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre alguma coisa? Gostei, já vem pergunta aí. Gostei. Pronto. Ah, entendi. Ah, para ser caracterizado como palhaço, né? Não, hoje a gente veio, né, para a gente fazer a oficina justamente de formação de piada, quer dizer, contação de piada, né? E a contação de piada, ela tanto é com a roupa do palhaço, né, caracterizado ali, o nariz, coisa, e também pode ser também, que né, a gente é muito popular hoje em dia, que se chama o de cara limpa, né? Cara limpa, que é humorista, né? Fazer humorista. Então hoje a gente não veio caracterizado de palhaço, mas eu acho que talvez na próxima oficina a gente já vem de palhaço. Vamos até fazer uma performance, todo mundo aqui, para a gente fazer uma apresentação, a gente fazer um número aqui juntos, tá bom? Vou até sentar para a gente ficar aqui mais à vontade, tá certo? Diga, meu amor. O senhor já apresentou em vários circos? Já sim. A gente já se apresentou em vários circos, né? Em várias cidades. Essa aqui é o gostoso da pessoa ser... Eu sou um circense itinerante. O que é um circense itinerante? É o circo que ele fica de lugar em lugar. A gente passa 10 dias num canto, aí vai, já muda para outra localidade, já vai para outro canto. Eu já participei de vários festivais, inclusive até teve um festival aqui internacional de circo, né? Semana passada teve aqui, né? E eu participei nesse mesmo festival em Jaguaribe.
Então a gente já participou em vários circos. Quem é o próximo? Você? Qual o nome do circo de vocês? O nosso? O nosso circo é o seguinte, o nosso circo ele já vem mudando, já teve vários nomes, né? Porque como a gente somos uma família tradicional circense, eu, por exemplo, eu já nasci no circo. Né? Eu nasci na barraca de circo, eu já nasci no circo. Meu pai também já nasceu no circo, então já veio do meu avô. Então vem mudando de nome. Primeiro, quando era o circo do meu pai, se chamava Circo Halley. Halley foi um cometa que passou há tempos atrás, eu acho que nenhum de vocês ainda era nascido ainda, né? Então meu pai achou um nome muito bacana, legal, colocou o nome Circo Halley. Mas como o palhaço é muito forte no circo, né? Porque quem vai para o circo aqui mais para ver o quê? O palhaço, né? Muita gente vai mais para ver o palhaço. Então o palhaço é muito forte no circo, o pessoal ficava muito na cabeça só o quê? O palhaço com sutiã, que eu era um dos palhaços, e o pessoal mal falava o nome do circo. Circo Halley, o pessoal só falava, pai, vamos para o circo do Consultinha? Vamos para o circo do palhaço Consultinha? Então, nesse decorrer, ele trocou o nome do Circo Halley e colocou já o nome do circo do palhaço Consultinha. Né? Que aí já ficava um negócio que já era o nome do circo e o que ficava gravado na mente do pessoal. Você, amor? Como? Você já apareceu várias vezes aqui? Aqui em Canoa ou aqui no Circo Escola? No Circo Escola aqui já. Já aqui no Circo Escola nós temos uma parceria muito bacana, tanto com a Rosângela quanto com o meu amigo Louro. A gente já trouxe um espetáculo completo lá do nosso circo para se apresentar aqui. Eu acho que inclusive ano passado a gente fez até a apresentação aqui, né? E também aqui em Canoa Quebrada a gente também já trabalhou bastante com o nosso circo, né? A gente trabalhou aqui em Canoa Quebrada no tempo que nenhum de vocês aqui ainda era nascido. A gente foi um dos primeiros circos que vieram para cá, para Canoa Quebrada, ainda que era tudo aqui areia, não tinha luz no poste, era bem bacana. Então a gente já trabalhou bastante aqui em Canoa e também aqui no Circo Escola. Você, diga. Meus pais também são palhaços. Meu pai é malabarista e minha mãe é uma palhaça mesmo. Ah, é? Também é um pouquinho malabarista. Seu pai é malabarista? Como é o nome do teu pai? Meu pai é malo, mas palhaço é bater. Ah, Repete essa pergunta, porque como eles estão sem microfone, só para todo mundo saber qual foi a pergunta. você é do circo o quê? Eu sou do circo Muamba. Ah, do Circo Muamba. Então nós estivemos juntos lá em Jaguaribe. Nós estivemos juntos, eu conheço seu pai e sua mãe. Ah, bacana. Exatamente. E estivemos também juntos no Festimar, né? Aqui no Aracati. Por isso que eu estava lhe conhecendo, rapaz. Eu estava querendo conhecer. Bacana. Então qual foi a pergunta que você fez? A pergunta foi qual era o nome do circo de vocês? A primeira foi essa, mas Ela quer saber agora, né? Qual o nome do circo agora, atual, no momento. Qual é o nome do circo? O nome do circo agora atual que eu estava explicando. É o Circo do Palhaço Consultinha. O nome do circo atual agora. Circo do Palhaço Consultinha. Tá bom? Você, amor. sabe mais ou menos quanto o senhor já apresentou? Quantas vezes eu já apresentei? Ah, quantos circos? Quantas vezes? Ah, quantas vezes, né? A gente não tem uma base, até porque, por incrível que pareça, eu tenho um rostinho aqui de 14 anos, mas eu já tenho uma idade, já tenho 41 anos de palhaço. 41 anos de palhaço, tenho 45. Começou com 4 anos. 4 anos de idade. Responsável. Eu comecei com 4 anos de idade a trabalhar no circo, né? Como eu sou, que eu estava falando para você aqui, como eu já venho da família tradicional circense, eu nasci no circo, minha infância toda foi no circo. Eu desde pequeno, eu já via ali as apresentações no circo. Meu pai era palhaço, né? Meu pai era palhaço. E quando eu fui entendendo um pouquinho as coisas, eu gostava de assistir ele trabalhar de palhaço. Eu ia para arquibancada, que no tempo era arquibancada, o pessoal chamava de puleiro, né? Então eu ia para arquibancada e ficava assistindo ele. Quando foi com 4 anos, eu pedi para minha mãe para poder trabalhar de palhaço, porque
era a coisa que eu mais queria na minha vida, era entrar para trabalhar de palhaço. Então já tem 41 anos já trabalhando de palhaço, eu não tenho nem ideia quantas apresentações a gente já fez, né? Já há bastante tempo. Você diga, eu vou para você, tá bom? Quantos anos o senhor faz que tá no circo? Oi? Quantos anos faz que o senhor tá no circo? Quantos anos faz que eu tô no circo? Já tô com 45 anos, porque eu nasci no circo, né? Nós somos um circense tradicional, né? Então eu já nasci e me criei no circo e agora já tenho os meus filhos, né? Eu tenho um rapaz de 16 anos e tenho uma mocinha de 5, né? Então já estou criando os filhos já no circo. Oi. O senhor é o principal palhaço do circo? Se eu sou o principal palhaço do circo. Um dos principais, porque assim, o circo fala na linguagem circense, a gente chama o palhaço oficial e o outro palhaço que a gente chama que é da primeira entrada, né? Mas o nosso circo, como é um circo de família, né? Lá quem trabalha, o outro palhaço é meu irmão, o outro que é o malabarista é meu sobrinho, né? O outro que é o equilibrista é o meu filho. Então lá, como é um circo familiar, é um circo de família, né? A gente não tem esse negócio de ser o palhaço principal ou ser o palhaço oficial. Lá no nosso circo, como é um circo familiar que trabalha somente a família, são todos iguais. A gente não tem esse negócio de ser o palhaço principal ou sem ser o principal. Agora sempre tem um palhaço que o pessoal se identifica mais um pouco, né? Que é o palhaço que a pessoa vai para o circo e sai com aquele palhaço na mente. Rapaz, aquele palhaço é engraçado, é bacana, não sei o quê. Então é isso aí. Mas lá a gente não tem esse negócio de ser o palhaço principal ou ser o outro palhaço, não. Mas tem vários palhaços. Sim, tem. Lá tem eu, que sou o palhaço, ainda tem mais 3 palhaços, fora eu, né? Tem o outro que é meu irmão, que é palhaço. Tem mais 2 irmãos meus também que são palhaços, né? Fazem outra atividade no circo, mas também palhaço. E tem o outro, que é o grandão lá do circo, que é um anãozinho desse tamanho, que também que também é palhaço também lá, que também faz o número de palhaço. Diga. Se você botar circo móvel no YouTube, aparecem alguns vídeos. Pode aparecer um fazendo um bambolê. Justo, eu vi você lá. Eu vi você fazendo o bambolê. Eu sigo vocês lá no Instagram. Aí eu vi lá um dia lá. Você já tá até entrando também fazendo uma apresentaçãozinha já com os pais, né? Bacana, muito legal. Até por sinal também, a minha filha também já tá. Ela tá pedindo já para começar a treinar o bambolê. Mas como ela é muito pequenininha ainda, só tem 5 anos, né? Eu comprei um bambolê e ela fica só brincando, né? Pra gente começar a treinar, né? Com um pouquinho mais de responsabilidade. A gente, no circo, a gente só começa a partir de 6, 7 anos, é que a gente vai começando a treinar de acordo com o que a pessoa quer, né? Às vezes a pessoa quer treinar uma coisa, tem muita vontade de treinar, que nem ela. Ela tem muita vontade de treinar o bambolê. Papai, eu quero treinar o bambolê, quero treinar. Aí eu comprei, mas aí a gente deixa ela à vontade quando ela quiser, para treinar brincando, né? Alguém mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Lá pergunta? Não. Bom, então vamos fazer o seguinte. Como é que a gente faz uma piada para o circo, né? Não só para o circo, mas para o teatro, porque o circo, ele, na verdade, ele é a mãe de todas as artes, né? Circo antigamente também tinha muito, porque hoje em dia não, eu acho que é difícil, não estou nem lembrado, acho que talvez só Tubinho, que tem teatro ainda no circo, não, Biriba também, Biriba. Então, antigamente tinha muito teatro no circo, né? Todos os artistas do circo também tinham que saber fazer teatro, né? Então ali era elaborado as piadas para a gente fazer. E pronto, essas piadas que vocês viram hoje de palhaço, né? Todas as piadas que vocês viram, isso já existe há centenas de anos. A gente vai só apenas atualizando, né? Melhorando um pouco, cada um faz do jeito que acha melhor, atualizado, com o tema,
de hoje em dia, né? Então é desse jeito que a gente vai elaborando. Bom, gente, então, já que saiu todas as perguntas, nós vamos fazer o seguinte, para a gente ter uma aula prática, né? Para a gente ter uma aula aqui prática, nós vamos dividir aqui uns grupos, tá certo? Para vocês aprenderem hoje a fazer piadas, né? Para aprender a fazer aqui uma piada que sai até no circo, tá certo? Então nós vamos formar o quê? Deixa eu ver, de 3 em 3, né? Vamos ter um tempo para vocês, eu vou passar o texto, né? Vou passar o texto, e aí vamos ter um tempinho para vocês decorar um pouquinho o texto e a gente fazer uma apresentação, uma pequena apresentação aqui desse texto que eu vou passar para vocês, tá bom? Tá certo? Vamos lá? Deixa eu ver aqui. Alguém quer escolher grupo? Pronto. Vamos começar com você. Pronto, escolha mais 2 para ficar com você. Tá bom. Vai, Kiara. E minha prima. Pronto. Então vocês 3, vocês venham para cá, tá bom? Pronto. Vocês ficam aqui. Tá, isso, que já eu vou passar o texto para vocês treinar, tá bom? Você? Pronto, então vocês 3. Vocês vão para cá. Fique aqui, que já eu vou passar o texto. Você? Pronto, as 3, né? Vamos para cá, ó, tá certo? Vamos ver já com quem vai se sair melhor. Você? Eu, Davi. Vai. Pronto, vocês ficam aí. Uhum. E ela? Pronto, venha. Vai sim. Ah, vai. Deu certo, ó. Sobrou ela e ele. Ah, tá bom. Pronto. Oi. Agora é o seguinte. Agora vou passar o texto, né? Passar um texto para cada turmazinha, né? Passar um tempinho para eles treinar, tentar decorar um pouquinho o texto, né? Para ver se a gente aprende a fazer essa performance aqui de piadas, né? Com os alunos, tá bom? Tá certo? Vamos para o primeiro grupozinho. Ó, nós vamos fazer o seguinte. Vai ser uma sketch que a gente chama, né? Que nós vamos para imitar os animais. Tá certo? Não, é fácil. Pronto, vamos imitar o quê? Um galo, uma galinha e um pintinho. Tá certo? Você vai ser o pintinho? Não, tia. Ela vai ser assim, ela é a menor. Isso. Mas você que vai ser a que vai fazer a que vai dar mais as piadas. Você é que vai falar mais as piadas. Ai, glória a Deus. Tá bom? Tá certo? Então pronto, vai fazer o seguinte. Você vai imitar o galo, você vai imitar uma galinha e você vai ser o pintinho. Tá certo? Tá bom? Então é o seguinte, qual é o texto? Você vai chegar para ela e vai dizer assim, olha, eu agora vou imitar. Você vai falar para vocês duas, certo? Eu agora vou imitar o galo. Vou fazer a imitação aqui do galo. Você vai imitar a galinha e você vai imitar o pintinho. Então, justamente, aí você vai dizer, vamos passar um ensaio. Você vai dizer, vamos passar um ensaio. Aí você imita o galo, você vai imitar a galinha e você vai imitar o pintinho. Aí ensaio aqui. Isso, É aqui. exatamente. Tá bom? Mas lá
a gente vai falar essa mesma coisa. A mesma coisa. Vocês têm que decorar esse texto aqui. Tá certo? Aí eu vou falar. Não. Aí quando você disser assim, ó, você vai ficar calado. Certo? Só assim, ó. Você vai imitar o galo, você vai imitar a galinha, você vai ficar calado. Aí você vai falar para ela assim, ó, você tem que falar na língua do pinto. Você fala para ela, você tem que falar na língua do pinto. Aí eu vou falar. Não. Aí quando imitar aqui, ó, cucurucucu, aí você imita a galinha. Aí quando dizer, Ela já é um. Ela já é. aí, o que eu quero pedir pra você? Quando falar, e você? Aí você faz na língua do pinto. Na língua de pinto. Muito bem, é assim mesmo, é assim. Aí você vai dizer, não é assim não. Você tem que fazer piu. Aí você faz aí piu. Pio. Isso, agora mais grosso. Grosso. Não, você tem que dizer piu. Pio. Isso. Mas... Tá vendo como tá todo mundo sorrindo e se divertindo? Vamos à primeira parte do texto. Primeira parte do texto. Vamos lá, vai. Vai, você tem que falar. Agora nós vamos imitar aqui o galo, a galinha e o pinto. Agora vamos imitar o galo, a galinha. Isso é engraçado, mãe. Agora vamos imitar o galo, a galinha e o pinto. Agora vamos imitar. Vocês fazem do jeito que vocês acharem melhor. Tá bom? Agora vamos imitar o galo, a galinha e o pinto. Certo, muito bem. Imite o pinto. Você vai imitar primeiro o galo. Você vai... Você, a galinha. Isso. Aí você fica calada. Aí você vai dizer, não, fale na língua do pinto. Você fala pra ela, fale na língua do pinto. Vamos imitar o galo, a galinha e o pinto. Eu vou ser o galo, você é a galinha e você é o pinto. Muito bem. Certo. Fale na galinha do pinto. Calma, calma, A calma. galinha... Vai. Vai, galinha. Aí você... Aí você... Nada, você não fala nada. Certo? Você não fala nada. Aí você diz pra ela, você tem que falar na língua do pinto. Falar na língua do... Na língua do pinto. E você tem que falar na língua do pinto. Aí passa outro ensaio, vamos passar outro ensaio. Vamos passar outro ensaio. Certo. Então, gente, bora fazer. Bora imitar o som dos animais. Eu vou ser o galo, você é a galinha e ela o pinto. E você? Vai, Aí você agora fala na língua do pinto. Língua do pinto. Não. Muito bem. Aí você diz, não é assim. Não fala lá, pinto. Mais grosso. Muito bem, assim mesmo. Aí, muito bem. Aí você pede pra ela, você vai fazer, ó. Aí, ó, você diz assim, ó, mais grosso. Aí você piu. Aí você, mais grosso, você piu. Aí você fala assim, bem grosso. Aí você fala assim, mo. Fala grosso. Não, primeiro piu. 3 vezes, vai. Fala grosso. Grosso. Muito grosso. Bacana, show. Vamos lá, mais uma vez, o texto é esse, tá bom? Vão treinando aqui, que eu vou passar para os outros agora, tá bom? Tá certo? Tá lembrado como é que é o começo? Sim, eu tenho uma memória boa. Ok, viu? Vão treinando. Agora vamos nós aqui, pra cá. Nós vamos fazer a mesma performance deles lá, tá certo? Vou passar aqui para vocês. Você vai chamar, você vai chamar. Rapaz, vamos imitar aqui o som dos animais, tá certo? Você diz, nós vamos imitar um galo, uma galinha e o pinto. Aí você vai dizer assim, rapaz, eu vou imitar o galo. Você vai imitar o galo. Você fala para ele, você vai imitar a galinha. E fala para ele, você vai imitar o pinto. Certo? Aí você diz assim, vamos passar um ensaio. Vamos passar aqui um ensaio.
Aí você imita. Cocorococó. Você imita a galinha. Cococó, cococó. Aí quando você... Não, você não fala nada. Você vai ficar calado. Você vai ficar calado. Aí você diz pra ele, não. Você tem que falar na língua do pinto. Certo? Vamos passar outro ensaio. Aí você faz de novo. Cucurucucu. Aí você... Galinha, imita a galinha. Isso, tem que ser alto, vai. Muito bem. Aí você... Não, aí você diz assim, na língua do pinto, que ela mandou você dizer. Você tem que falar na língua do pinto. Aí você diz assim, na língua do pinto. Não, você diz assim, na língua do pinto, fala. Na língua do pinto. Isso. Aí você diz, ó, não é assim. Você tem que fazer pio, faz aí pio. Piu. Mais grosso. Piu. Mais grosso. Piu. Mais grosso. Piu. Bem grosso. Piu. Extremamente grosso. Aí você fala assim, ó, mon. Certo? Vamos lá. Passa no texto vocês, vai, pra mim ver. Eu falo o quê? Você vai dizer, vamos imitar o som dos animais. Vamos imitar o som dos animais. Você diz, eu vou ser o galo. Eu vou ser o galo. Eu a galinha. E eu pinto. Muito bem. Passa o ensaio, vamos passar o ensaio. Vamos passar um ensaio. Vai. É. O galo, você imita o galo. Cocurucucu. Eu não sei fazer isso não. Qualquer corpo do galo, não tem problema. Você é a galinha. Aí você não fala nada. Aí você diz, você tem que falar na língua do pinto. Você tem que falar na língua do pinto. Na língua do pinto. Olha aí você diz, não é assim não, faz aí pio. Não é assim não, faz aí o pio. Pio. Mais grosso. Pio. Mais grosso. Aí você vai engrossando a voz. Mais grosso. Pio. Mais grosso. Pio. Aí você diz, bem grosso. Bem grosso. Muito bem, o texto é esse. O texto é esse. Treinando, que elas estão treinando lá, hein? Vamos ver quem é que vai ser o melhor. Como é que é o começo? Vamos imitar o som dos animais? Eu sou o galo, eu sou a galinha e eu sou o pinto. Pronto. Corirococó. Tu tem que falar no som do pinto. Na língua do pinto. É, você tem que falar na língua do pinto. Na língua do pinto. Não, fala pio. Pio. Mais grosso. Pio. Mais grosso. Pio. Mais grosso. Pio. Bem grosso. Aí você faz um mon bem mon, entendeu? Certo? Vão treinando, estão treinando lá. Vamos lá. Bom, então vamos lá, vamos passar o texto, tá certo? Você vai chegar e vai dizer, olha, gente, vamos fazer hoje aqui o som dos animais. Eu vou ser o galo, você vai fazer o som da galinha e você vai fazer o pinto. Vamos lá, passando a primeira parte do texto. Rapaz, bora imitar o som dos animais? Sim. Eu vou ser o galo, você é a galinha e você é o pinto. Muito bem, gostei. Aí você vai, vamos passar o ensaio. Você diz, vamos fazer um ensaio. Aí você vai, imita o galo, cocorococó. Você imita a galinha. Muito bem. Aí o pinto, você não diz nada, você fica calado. Aí você diz assim, você tem que falar na língua do pinto. Vamos passar outro ensaio. Aí você vai passar outro ensaio. Cocorococó. Aí você... Aí quando aponta pra você, você fala assim, ó, na língua do pinto. Você fala na língua do pinto, certo? Aí você diz, não, você tem que fazer pio aí, faz pio. Vai, passa no texto do começo, vai. Rapaz, bora imitar o som dos animais? Eu sou o galo, tu a galinha e você é o pinto. Rapaz, você tem que fazer um som. Fale na língua do pinto. Fale na língua do pinto. Isso. Vai, outro ensaio. Outro ensaio. Rapaz, bora imitar o som dos animais? Eu sou o galo, tu a galinha e tu o pinto. Vai, passa o ensaio. Não, você faz na língua do pinto. Precisa falar. Ele não sabe essa língua. Na língua do pinto. Ele não sabe falar direito. Isso. Ah, que ele não... Ah, entendi. Ele é suíço. Suíço? É? Ele é francês. Pois então vamos fazer o seguinte, você vai falar na língua do pinto. Ele vai imitar só a galinha. Tá certo? Tá bom? Sabe imitar a galinha? Cocó, sim. Sabe fazer uma galinha? Cococó? Cococó. Pronto.
Então vamos lá. Mesmo texto, só que aí você manda ele imitar a galinha e você vai ficar... Rapaz, bora imitar com os animais? Eu sou o galo, você é a galinha e você é o pinto. Cocó. Cocó, cocó. Rapaz, tem que falar na língua do pinto. Aí você diz, ensaio. isso. Rapaz, bora imitar o pinto. Não, quando você fala assim, ó, outro ensaio, aí você já vai, já faz o galo, isso. É, né? Vamos lá. Vamos pegar do começo novamente, vai. Rapaz, bora imitar com os animais? Eu sou o galo, você é a galinha, você é o pinto. Rapaz, você tem que falar a língua do pinto. Bora para outro ensaio. A língua do pinto. Você diz assim não. Assim não. Faz aí, pio. Faz aí, pio. Para finalizar esta primeira parte, vamos à síntese da oficina de teatro de rua. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Chico Isidoro, ator, diretor, produtor, brincante popular e vamos iniciar mais uma oficina do projeto Ciclo Arte 3, Ciclo Virtual de Oficinas de Artes Cênicas, projeto que foi possível graças ao edital Mecenas do Ceará e conta com o apoio da Enel. Hoje, boa tarde gente! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Sim! Hoje iremos iniciar a oficina de teatro de rua. Então a gente vai brincar um pouquinho, vai conhecer um pouco o que é o teatro de rua, vamos conhecer um pouquinho da história do teatro de rua, vamos fazer algumas dinâmicas, conhecer o que é preciso para se montar um espetáculo, como se comportar em cena, como montar a roda, né? Por que o teatro de rua, na verdade? E é isso, gente. Esperamos que vocês gostem e vamos iniciar aqui a nossa oficina. Pega ela aqui mesmo, né? Bem, como eu falei na última aula, o teatro é uma função milenar, né? Nascido na Grécia, né? Na Grécia Antiga, né? Lá onde tinha aqueles deuses, né? A Grécia é uma nação politeísta, né? Eles adoram vários deuses, né? Diferente do Ocidente, que a maioria aqui no Ocidente são monoteístas, né? Adoram apenas um Deus, geralmente, né? E assim como a gente tem o nosso Deus, assim também como também a gente faz as nossas procissões e as nossas loas para os nossos santos, lá na Grécia também eles tinham esse costume, né? De fazer adorações aos seus santos, né? Aos seus deuses, no caso. E entre esses deuses, que eram vários, tinha Apolo, Afrodite, Zeus, enfim, existia também o deus Dionísios. Eu falei na última aula. Então, esse aí foi o teatro inicial, né? Na Grécia Antiga. E assim também como a gente costuma dizer que o teatro, ele vem mesmo da antiguidade, quando os povos se juntavam em volta de uma fogueira e um a um ia contar o que passou no seu dia a dia, né? Seja por estar caçando alguma função de caçador, seja pela função de colhedor, seja pela função de curandeiro, enfim, todos os povos antigamente, eles faziam teatro também. Eu vou sentar para ficar um pouquinho mais no plano de vocês. Acho que dá certo, né? Sentado? Então assim, a gente via como teatro também, né? As pessoas, depois que encerrava o dia, elas se sentavam assim, como a gente está, em círculo, em volta de uma fogueira, né? É como eles se aqueciam à noite, e eles, de um a um, mostravam como tinha sido o dia deles, encenando, né? Performando-se. E isso a gente entende que já era teatro, bem lá atrás. Mas a função mesmo do ator, né? Que veio com Terps, lá na Grécia Antiga, isso no teatro, né? Propriamente dito. Hoje, a gente vai sair um pouco, vai trazer um pouco mais para os tempos modernos. A gente vai sair do princípio do teatro e vamos falar um pouco sobre o teatro de rua. O teatro de rua teve origem no século XVI, na Itália. Século XVI, parece até que foi outro dia, né? Mas faz muito tempo também. E ele realmente se popularizou, o teatro de rua realmente ficou conhecido no mundo todo, foi na França, no século XVIII. Lá, sim, né, tinha esse papel... Porque o teatro, ele passa pela transformação da sociedade. Ele participa, né? Ele tem essa função social de protestar, de questionar
porque isso, porque aquilo, né? Então, quando a população tinha fome, o teatro era uma forma de protestar. Quando a população ficava no escuro, é uma forma de protestar. E o teatro de rua ele tem esse papel mesmo, né? De questionador. Se você for trazer aqui uma comparação do teatro de palco para o teatro de rua, veja bem, como são duas situações distintas. O teatro de palco, ele reflete o luxo, né? Ele reflete um valor comercial, onde os grandes empresários, eles focam o lucro, a bilheteria. E eles têm um público para isso, que é a elite, né? As pessoas que podem pagar ingresso de R$50, R$100, este é o público dele. Consequentemente, geralmente, não todos, mas é um espetáculo que não tem nenhuma intenção de questionar alguma coisa, não tem um papel social, digamos assim, né? Já o teatro de rua, não. O teatro de rua, ele tem essa função mesmo, social, porque é feito para as pessoas mais simples, né? Ele acontece na rua, como o próprio nome já diz. Se você vê o teatro de rua, ele tem uma inspiração muito forte nos camelôs. Aquelas pessoas que ficam no centro da cidade, vendendo picolé, vendendo com a sua barraquinha, vendendo fruta, porque eles usam, inclusive, o instrumento que a gente vai usar hoje aqui. A voz projetada, né? A voz forte. Ele usa muitos artifícios, argumenta não só com o rosto, mas com os braços. Ele é muito sinuoso, né? Então, uns aprovam, outros admiram. Às vezes a gente compra só pela inteligência do vendedor, não é verdade? Ele consegue cativar, né? Até usando a sua inteligência, consegue ganhar a nossa confiança. Às vezes ele está vendendo gato por lebre, mas você compra só porque ele teve, né, toda uma perícia de vender aquele produto. E no teatro de rua, o público nem sempre é público. O público, às vezes, também vira um objeto de cena, o público vira um ator do espetáculo. Então, é um teatro que você faz no olho do público, né? Diferente do teatro de palco. Outra coisa interessante, que no palco, por exemplo, vamos falar aqui da questão performática. No palco, você tem uma forma de andar, né? Lenar, se quiser vir para esse lado, você vem para esse lado, evita sempre ficar de costa para o público. Enfim, é uma coisa que não quebra essa barreira do palco frontal ao público. A nossa ação acontece simplesmente no palco. Já no teatro de rua, você pode crescer. Você pode rodopiar, você pode fazer isso. Quanto maior, melhor. O teatro de rua é um teatro feito para quem está lá no começo de Canoa Quebrada. Porque você vai projetar a voz, você vai crescer com o seu corpo, que vai ser mais comédia dell'arte. Quem lembra da comédia dell'arte que eu falei da última aula aqui? Poucos aqui vão lembrar. Então, o teatro de palco, a diferença do teatro de rua para o de palco é exatamente essa. Porque você foge do padrão que existe no palco. Você usa a comédia dell'arte. O corpo grande, a voz projetada, entende? E falando de comédia dell'arte, que é uma base fundamental no teatro de rua, a gente pode citar aqui, por exemplo, uma linha de indivíduo que a gente se inspira muito, por exemplo, os criados. Criados, a gente pode lembrar aqui de um aqui, por exemplo, o Arlequim. O Arlequim, ele é um indivíduo no corpo rígido, certo? Ele é rígido e ele se movimenta assim, ó. Entendeu? Ele é um cara que... Arlequim, não sei se você trazer aqui para a linguagem dos contos de fadas, tem os reis, risados, né? O Arlequim é aquele palhaço que dá aquela animada no trono ali, onde fica o rei, né? Quem sabe o que é um Arlequim aqui? Alguém conhece um tipo de Arlequim? Aquele palhaço que fica fazendo piadas pro rei, tá? Entendeu? Para sua realeza, para seus súditos. Enfim, aquilo ali é um Arlequim. Então, é uma das inspirações que a gente no teatro de rua utiliza, né? E se você for analisar, ele usa sempre, ó, uma coisa que a gente aprendeu na aula de iniciação teatral, o peso e o contrapeso. Né? Comédia dell'arte. Comédia dell'arte é fundamental estar inserido no teatro de rua. Porque, como eu falei, os personagens têm que estar grandes, né? Então a gente não pode se limitar simplesmente ao nosso padrão de andar, de se movimentar, que é o no teatro de palco. Outra coisa importante que vocês têm que entender que existe no teatro de rua é a roda.
O teatro de rua, não é porque o nome diz que é teatro de rua, que ele acontece só no meio da rua, não, certo? Até porque hoje temos um grande problema, porque nem toda praça tem uma sombrinha legal, como tem essa de vocês aqui, né? Tem a questão do barulho sonoro, o carro de som passando para um lado, o carro de som passando para o outro, né? Motos e carros barulhentos. E a gente geralmente não usa som, né? Microfone. Então, assim, ele pode acontecer num circo, pode acontecer num pátio, numa quadra, num ginásio, desde que ele aconteça em volta de uma roda. Essa roda ela tem que ter mais ou menos 6 metros de diâmetro, que, para poder sintetizar o que eu quero dizer aqui, é aproximadamente este cenário que estamos aqui, ó, onde vocês pintaram, né? Esse xadrez aqui desse... aproximadamente, né? Como está essa câmera aí, onde eu estou mais ou menos aqui, e vice-versa. É a dimensão que o teatro de rua acontece na roda. Quando vocês estão na roda, vamos fazer aqui a nossa roda, vamos passar já aqui para a nossa parte prática. Antes de entrar na parte prática, a gente vai alongar, lógico. Mas só para poder... Calma, a gente vai alongar já. Ó, só fazer aqui, vamos dar as mãos aí. Vamos falar aqui da roda. Eu estou falando da roda do teatro de rua, certo? No teatro de rua, uma função muito importante que cada ator tem, além de estar na roda, é proteger. Pode soltar as mãos, pode soltar. Me escutem, por favor. Isidório, o teatro de rua acontece na rua, certo? Na rua, a gente está propício a passar por diversas situações. Seja uma moto vem desgovernada, ou um bêbado, né, vem descontrolado, ou diversas situações. É uma pedrada, é alguma coisa que jogam no meio do público. E cada um dos senhores tem que estar atento ao que está acontecendo na retaguarda do seu colega da frente. Entende? Ó, vamos acocar. A posição é essa aqui, ó. Quando a gente não está em cena no teatro de rua. Seja sentado numa banqueta ou seja de joelho. Então vai entrar aqui um ator em cena. Eu estou em cena aqui no teatro de rua. Vocês estão aqui meio plano porque vocês não estão em cena ainda. Mas não é porque eu estou encenando aqui que eu estou apenas em função. Vocês que estão também aqui sentados, vocês estão na função de retaguarda. Vocês estão olhando o que está acontecendo no seu colega da frente e se algo acontecer inesperado, você tem que ter a ação de avisá-lo. Outra coisa, você vai... Sai da roda, por favor, você. Ó, quando a pessoa sai da roda para se performar na cena, todo mundo tem que se movimentar para cobrir aquele buraco que abriu aqui, ó. Entra em cena você, vai. Ó, entra em cena você. Fiquem aí, ó. Ó, não ficou um buracão aqui? Então todo mundo tem que se movimentar para de forma, né, organizada preencher essa vaga que se criou aqui, essa lacuna. É. Entendeu? Levanta de novo, por favor. Essa é uma das questões que acontecem na roda do teatro de rua. Além de outras inúmeras. A gente está aqui passando apenas alguns nuances, né? Algumas situações rápidas, até porque a oficina é rápida, a gente não tem como, junta aí, a gente não tem como, né, mostrar tudo. Dá a mão aqui, garotão. Então, sem mais delongas, vamos passar para a parte prática da coisa, né? Vamos dar uma alongada. Quem? Não, você fez naquele dia. Stop, calma. Só, ó, eu vou abrir mão de fazer o alongamento, vou permitir que vocês façam, mas eu quero esclarecer uma coisa. Nem todo mundo aqui é de circo. Então, as pessoas que vão assistir em casa também não são de circo. Então, tem que ser um alongamento básico, né? Tem que ser um alongamento, né? Você. Pode vir pro meio. Pronto, relaxa, galera. Cuidado com a respiração. Entendeu? Todo mundo fazendo. Concentra, disciplina.
Respiração. Fazendo, vamos lá? Vamos lá, gente, todo mundo, todo mundo. Lembra do que eu falei, se não consegue ficar, fixa um ponto aí da sala, aí no espaço, um marco desse círculo, tem algum desenho na parede, fixa o olhar que você consegue. Ou então segura no camarada do lado, isso. Pode segurar no colega do lado também. Não, tenta fazer mais simples, vai, sentou. Alô, do corpo, a gente vai se movimentar hoje. Beleza, obrigado. Vamos agradecer aqui a nossa querida Manuela. Pode ficar de pé, por favor. Ó, a gente tava falando de Arlequim, a gente tava falando de roda, de dinâmica de roda. Eu quero começar um exercício aqui, ó. Junta todo mundo aqui, ó. Junta aí, ó. Pega no ombro e junta, vai juntando, vai juntando. Junta. Beleza, pronto. Aí. Tá bom. Pode soltar. Soltou. Ó, fecha aqui mais. Não. Fecha aqui que eu digo. Eu saí. Olha o que eu falei. Esse aqui é um teste da dinâmica de roda, ó. Eu vou sair, ó. Todo mundo tem que fechar aqui, ó. Todo mundo se movimenta pra fechar, entendeu? Isso é dinâmica de roda. Viu só? Calma. Eu vou explicar. Atenção, vou ficar do lado desses queridos aqui, ó. Nós vamos trabalhar o Totosá Sassatô. Totosá. Repita comigo. Totosá. Totosá. Calma. Vocês estão na segunda parte? Repitam. Totosá. Sassatô. Totosá. Sassatô. Pronto, a base. Vamos trabalhar aqui a base do Arlequim, certo? Que é o seguinte, ó. Vocês vão afastando, vou ficar aqui para vocês entenderem melhor. Totosá. Sassatô. Vamos agora incorporar essa cantiga, como diz um amigo meu, ao movimento que vocês irão fazer, mas não é um movimento meu, é um movimento de vocês. É um movimento criativo, porque no teatro de rua é importante a gente estar preparado para o improviso.
Então a gente tem que estar constantemente criando e improvisando, seja com pensamento, gestos e ações. E para estar bem tendo bons improvisos, é preciso primeiro estar bem informado, né? Temos que estar bem informado do cotidiano da nossa comunidade, do que está acontecendo em nossa cidade, do que está acontecendo no nosso estado e no país e no mundo. O artista tem que estar bem informado, sim. O cidadão tem que estar bem informado, sim, para poder opinar de forma certa, para poder se colocar como um indivíduo, né, que participa de uma sociedade. E não é diferente do teatro. A gente precisa ter essas informações. Consequentemente, aqui neste exercício especificamente, a gente vai trabalhar o corpo. A gente vai criar imagens. Então, quando vocês disserem, atenção aqui, ó, vocês vão estar nesse movimento aqui, ó. Vou no passo a passo para ficar legal para todo mundo, tá certo? Ó, vamos lá. Primeiro vamos se movimentar. Um passo para trás. Sa. Vamos entrar agora. Sa, to. Calma aí, isso aqui é só para a gente organizar aqui o sincronismo da roda. Calma aí. Compõe. Aqui é só pra gente. Aqui é o primeiro passo. Isso aqui vai se transformar numa coisa grande ainda. Calma aí. Ó, mas eu não quero essa bagunça, não. Eu quero um círculo, tá bom? Uma esfera. Ó, repetindo, vamos lá. Sa. Voltou. Sa, to. Aê. Agora vamos incorporar, além da passada, vamos incorporar fotografias. O que é isso? Ó? Cada movimento vocês vão fazer um gesto. To. São movimentos. Eu estou fazendo os meus. Vocês vão ter que fazer o de vocês. É aquilo que eu falei, criatividade. Cada um vai criar uma coisa nova. Comédia dell'arte. Isso aqui, gente, é comédia dell'arte. A gente vai começar a brincar com os movimentos da comédia dell'arte. Quando essa mão estiver em cima, essa outra pode estar embaixo, essa está na frente, a outra pode estar atrás. É o encontro dos dedinhos com todos os dedos, entendeu? Comédia dell'arte, vamos lá, vamos trabalhar. E o movimento do arlequim, ó, certo? Sempre no movimento do arlequim. Vamos agora valendo, todo mundo, hein? 1, 2, 3 e... Sa, to. Só vocês. Sa, to. Mais uma vez. Tá ficando legal. Vocês estão sendo filmados, viu? Voltou. É isso mesmo. Pode ser bichinho, pode ser o que vocês quiserem. Voltou. Eu vou dar o comando e eu quero só vocês brilhando, beleza? Atenção, respiração. Foi. Sa, to. De novo. Sa, to. Sa, to. Congela. Vamos ver. Congela. Vamos ver quem foi que ficou mais legal aqui. Imagem mais legal. Congela. Então vamos voltar de novo. Faz a roda. Vamos ver qual é o indivíduo que vai ficar com a imagem mais interessante, beleza? Vamos lá. Atenção, concentração. Respira fundo. Soltou. Relaxa o corpo. Mais uma vez, respira. Relaxa. Solta o corpo. Beleza. Vamos agora se preparar. Vamos fazer 3 sessões. 3 vezes, tá bom? Na terceira vez eu vou dar um stop e vamos ver quem ficou mais bacana. Tá legal? 1 e 2 e 3. Sa, to. Sa, to. Mais uma vez. Sa. A última. Sa, to. Eita, muito bem. Passaram no teste. Ó, vamos ter várias oficinas ainda esta semana. Vamos ter a oficina de teatro infantil com o professor Rafael Silva, certo? Vamos ter ainda mais uma oficina que o Consultinha vai ministrar. E a gente espera fazer bons encontros com vocês. Mas para isso acontecer, é preciso
contar com a disciplina dos senhores. É preciso contar com a atenção de vocês. Senão eu vou ter que falar com a Rosângela. Escute. Senão eu vou ter que falar com a Rosângela para desligar. Vocês querem ficar de fora da oficina? Então se comportem, gente. Na vida, a vida é feita de decisões, de escolhas. E pra gente conquistar, pra gente conquistar os nossos objetivos, pra gente ter espaço, pra gente garantir o nosso espaço, pra gente obter os nossos direitos, a gente também tem deveres. E entre esses deveres, numa aula, tá a disciplina. Sejam comigo ou sejam com qualquer outro professor. Vocês têm que respeitar o espaço, essa escola maravilhosa que vocês têm. Pessoas que estão à frente, que se dedicam a vida toda para melhorar cada vez mais isso aqui. E pessoas de fora, como eu sou, que chegam para somar com vocês, para ajudar no aprendizado de vocês. Então, gente, vamos colaborar, tá bom? A gente está aqui, né? Uma tarde muito bacana. Vamos produzir algumas coisas legais. Vocês vão conhecer um pouco sobre o teatro de rua, que é uma função muito nobre, certo? A gente está melhorando aqui o conhecimento de vocês no tocante às artes cênicas. E vocês precisam disso. Mas para isso acontecer, uma boa desenvoltura e uma boa comunicação, é preciso atenção, disciplina, certo? A gente brinca na hora que tem que brincar, mas não é toda hora, tá bom? Acho que sim. Louro! Dá o toque ali, Carlinhos. Beleza, gente, vamos lá. Ó, eu já falei que no teatro de rua, atenção aqui, ó. Vamos sentar, que eu acho que vocês sentados, vocês conseguem melhor, mais. Pode sentar lá, pode sentar. Então, gente, no teatro de rua, a gente viu aqui um pouquinho da questão histórica, né? Quando surgiu essa arte, né? As dinâmicas que é preciso a gente conhecer para poder montar um espetáculo, né? O teatro de rua não é muito diferente do teatro de palco. Existem, além das pessoas que estão em cena trabalhando, existe o figurinista, né? Existe o produtor, existe o autor do texto, existe o diretor, existe o sonoplasta, enfim, é um conjunto de pessoas que viabilizam que o espetáculo aconteça, né? E é um espetáculo que precisa ser ensaiado. Uma vez que os atores decoram o texto, eles passam a fazer ensaios abertos. E no teatro de rua, os ensaios podem acontecer na rua também. Quando os atores já estão mais confiantes em seus personagens, pode acontecer na rua. E uma das questões que tem no teatro de rua, muito comum, são as músicas, certo? Então, essas músicas, eu vou passar umas para vocês aqui. Só para a gente brincar junto aqui. Na verdade, isso aqui é uma brincadeira também, né? Ó, vou passar a primeira estrofe da letra e vamos decorar e vamos cantar junto, tá bom? Ó, nessa rua passa tudo. De soldado a capitão. Passa até governador. Quando chega a eleição. Vamos ver se a gente consegue. Nessa rua passa tudo. Passa boi, passa boiada. Passa o povo nordestino. Com a vida angustiada. Essa é a segunda parte. Então a primeira parte é: nessa rua passa tudo. De soldado a capitão. Passa até governador. Quando chega a eleição. Segunda parte. Nessa rua passa tudo. Passa boi, passa boiada. Passa o povo nordestino. Com a vida angustiada. Vamos cantar agora a primeira parte. Ó. Nessa rua passa tudo. De soldado a capitão. Passa até governador. Quando chega a eleição. Tá?
Essa é a primeira parte, né? Nessa rua passa tudo, passa boi, passa boiada. Não, vamos lá, gente. A primeira parte qual é? Nessa rua passa tudo, de soldado a capitão, passa até governador, quando chega a eleição. Segunda parte. Nessa rua passa tudo, passa boi, passa boiada, passa o povo nordestino com a vida angustiada. Projeto Cicloarte 3, ciclo virtual de formação de artes cênicas. Material planejado, elaborado e produzido pelo professor Tinoco Luna, junto ao 15º edital Mecenas do Ceará. Este projeto é aprovado pela Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, Lei número 18.012, de 1º de abril de 2022. Apoio Cultural, Enel. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais uma oficina. Pedimos a vocês que comentem aqui embaixo, fazendo perguntas e dando sugestões. Inscreva-se também no nosso canal, pois o Ciclo Arte 3 continua com várias oficinas de formação de artes cênicas. É isso aí, pessoal. Tchau e até o próximo vídeo!